Que distância um avião deve percorrer em uma pista antes de atingir a velocidade de decolagem? Quando você lança uma bola diretamente para cima, que altura ela atinge? Quando um copo escorrega de sua mão, de quanto tempo você dispõe para segurá-lo antes que ele atinja o solo? Para responder esses tipos de perguntas, você precisa conhecer algumas grandezas físicas. Entre elas, destaco a velocidade. Meu nome é Evanildo Vicente, sou professor de Física e hoje estou aqui para falar da velocidade escalar média e da velocidade escalar instantânea. Mas antes de continuar, peço que se inscreva no meu canal Evanildo Física e ative o sininho para receber as notificações sobre os conteúdos semanais. Se gostar do vídeo, dá um like e compartilha com os amigos. Roda a vinheta e vamos começar. Ao iniciarmos o estudo da cinemática, nos deparamos com a grandeza velocidade. Essa grandeza possui uma definição mais precisa e um pouco diferente da usada na linguagem cotidiana. Para começar, é importante deixar claro que estamos falando de uma grandeza vetorial, e isso significa que ela possui módulo, direção e sentido. Se você fizer uma rápida pesquisa nos livros de física de nível médio ou superior, encontrará diversos tipos de velocidade. Como exemplo, podemos citar velocidade escalar média, velocidade vetorial média, rapidez média, velocidade escalar instantânea, velocidade vetorial instantânea, rapidez instantânea. Neste vídeo, vou tratar apenas da velocidade escalar média e da velocidade escalar instantânea. Comecemos pela velocidade escalar média. Para isso, considere a seguinte situação. Um automóvel partiu às 6 horas da manhã de uma cidade situada no quilômetro 10 de uma rodovia. Seguindo por essa rodovia, esse automóvel chegou às 10 horas da manhã ao seu destino, que era outra cidade situada no quilômetro 250. Analisando esses dados, concluímos que a variação de espaço do automóvel foi de ΔS é igual a S2 menos S1. ΔS é igual a 250 menos 10. ΔS é igual a 240 km. Isso no intervalo de tempo de ΔT igual a T2 menos T1, ΔT igual a 10 menos 6, ΔT igual a 4 horas. Assim, se dividirmos o deslocamento escalar pelo intervalo de tempo, podemos afirmar que, em média, a variação de espaço foi de 60 km por hora. Essa velocidade é denominada velocidade escalar média e costumamos representá-la por Vm. Assim, podemos afirmar: velocidade escalar média entre dois instantes é a variação de espaço ocorrida em média por unidade de tempo, cuja expressão matemática é Vm é igual a ΔS por ΔT, em que Vm é a velocidade escalar média, ΔS é a variação de espaço ou deslocamento escalar e ΔT é o intervalo de tempo. Voltemos ao exemplo anterior, onde obtivemos uma velocidade escalar média de 60 km por hora. Isso não significa que o automóvel percorreu necessariamente 60 km em cada hora. Pode ser, por exemplo, que na primeira hora de viagem ele tenha percorrido 80 km, na segunda hora 50 km, na terceira 40 km e na quarta 70 km. Fazendo a média desses deslocamentos escalares, temos 80 km mais 50 km mais 40 mais 70 dividido por 4 horas é igual a 60 km por hora. Por isso, dizemos que, em média, ele percorreu 60 km em cada hora. Atentemos agora para o sinal da velocidade escalar média. Note na definição dessa grandeza que ΔT é sempre positivo, pois é a diferença entre o instante posterior T2 e o instante anterior T1.
e T2 é sempre maior que T1. Logo, essa diferença é sempre positiva. Já a variação do espaço, ΔS igual a S2 menos S1, pode ser positiva, se S2 for maior que S1, ou negativa, se S2 menor que S1, e eventualmente nula, quando o móvel retorna à sua posição inicial, S2 igual a S1. O sinal de ΔS determina o sinal da velocidade escalar média. Todos os exemplos que utilizamos até o momento estão relacionados apenas com a velocidade escalar média. A partir de agora, vamos introduzir um outro conceito, o de velocidade escalar instantânea. No exemplo inicial citado neste vídeo, um carro percorreu 240 km em 4 horas e sua velocidade escalar média nesse intervalo de tempo foi de 60 km por hora. É importante que fique claro que numa situação como essa, o velocímetro do carro não marcará sempre 60 km por hora, pois durante a viagem a velocidade aumenta, diminui e o carro eventualmente para. O velocímetro nos fornece o valor absoluto da velocidade escalar do carro em cada instante. A velocidade escalar em cada instante é denominada velocidade escalar instantânea. Esta fotografia foi tirada no instante em que o velocímetro do automóvel indicava 170 km por hora. Portanto, nesse instante, a velocidade escalar instantânea tinha módulo igual a 170 km por hora. A velocidade escalar instantânea pode ser entendida como uma velocidade escalar média, considerando-se um intervalo de tempo extremamente pequeno, tão pequeno que tende a zero. Nesse caso, o quociente ΔS por ΔT assume um determinado valor limite. Daí a definição: a velocidade escalar instantânea é o valor limite a que tende a velocidade escalar média, quando o intervalo de tempo tende a zero. E é assim que representamos. V é igual ao limite de ΔS por ΔT, quando ΔT tende a zero. A notação LIM dessa expressão deve ser lida limite de e representa uma operação de cálculo que, em geral, só é estudada no final do ensino médio ou em cursos superiores. Também podemos dizer que a velocidade é a taxa com a qual a posição está variando com o tempo em um dado instante. Ou seja, a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. E é assim que a representamos: ds dt, que significa derivada da posição em relação ao tempo. Quero chamar sua atenção para um caso especial, aquele no qual a velocidade escalar instantânea é a mesma em todos os instantes. Nesse caso, ela coincide com a velocidade escalar média em qualquer intervalo de tempo. Com relação às unidades de medida de velocidade, note que elas correspondem sempre a um quociente de uma unidade de comprimento por uma unidade de tempo. Assim, no SI temos unidade de velocidade é igual a unidade de posição dividido por unidade de tempo, que é igual a metros por segundo. Concluímos então que a unidade de velocidade no SI é o metro por segundo. Então veja, sabemos que 1 quilômetro é igual a 1000 metros e 1 hora é igual a 3.600 segundos. Então, 1 quilômetro por hora é igual a 1000 metros por 3.600 segundos. Dividindo o numerador e denominador por 1000, ficamos com 1 metro por 3,6 segundos. Portanto, se isolarmos 1 metro por segundo, passando 3,6 para o outro membro da equação, ficaremos com 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Sendo assim, para converter quilômetro por hora em metro por segundo,
divide-se o valor da velocidade por 3,6. Para converter metro por segundo em quilômetro por hora, multiplica-se o valor da velocidade por 3,6. Observe o exemplo 1. Um atleta que corre 100 metros em 10 segundos terá uma velocidade escalar média de Vm é igual a ΔS por ΔT, que é igual a 100 por 10, que é igual a 10 metros por segundo. Para converter essa velocidade para quilômetros por hora, basta multiplicar esse valor por 3,6. Assim, 10 vezes 3,6 é igual a 36 km por hora, ou seja, 10 metros por segundo é igual a 36 km por hora. Observe mais um exemplo. Um carro que desenvolve numa estrada a velocidade de 108 km por hora fará em metros por segundo uma velocidade de... Bem, para encontrar o resultado em metros por segundo, basta dividir 108 por 3,6, ou seja, 108 km por hora é igual a 30 metros por segundo. Antes de finalizar, quero dar destaque a alguns valores de velocidade que estão presentes no nosso dia a dia. Comecemos por velocidades desenvolvidas por nós seres humanos. A velocidade média de uma pessoa em passo normal é de aproximadamente 1,5 metros por segundo, o que equivale a 5,4 km por hora. Os atletas olímpicos nas provas de 100 metros rasos desenvolvem velocidades médias de 10 metros por segundo, ou seja, 36 km por hora. Vejamos alguns exemplos do mundo animal. Uma lesma desloca-se com velocidade média de 1,5 milímetros por segundo. O bicho preguiça com velocidade de 2 metros por minuto no solo, enquanto o guepardo, um dos animais mais velozes da Terra, atinge velocidades superiores a 100 km por hora. O avestruz é a ave terrestre mais rápida, podendo atingir a velocidade de 72 km por hora. E que tal alguns exemplos das máquinas desenvolvidas pelo homem? Na França, o trem de grande velocidade faz o trajeto de 430 km entre Paris e Lyon em 1 hora e 55 minutos, desenvolvendo uma velocidade média de 224 km por hora. A velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, ou 1.224 km por hora. Os aviões supersônicos superam 2.000 km por hora. E as velocidades desenvolvidas por nosso planeta? A velocidade de translação e de rotação. A velocidade de translação da Terra em torno do Sol é de 30 km por segundo, ou 108.000 km por hora. Devido à rotação da Terra, um ponto do Equador tem velocidade de aproximadamente 1.700 km por hora. E qual é a maior velocidade do universo? Existe um limite para a velocidade? Sim, existe. A velocidade máxima para tudo no universo tem um valor 300.000 km por segundo, ou 1,08 bilhão de quilômetros por hora. Estamos falando da velocidade da luz no vácuo. Nada, absolutamente nada, pode viajar mais rápido que a luz. Em outras palavras, o limite de velocidade universal é o que a luz atinge quando se desloca pelo vazio do cosmos. Antes de finalizar, convido você a se inscrever no meu canal, Evanildo Física, e lembre de ativar o sininho para receber as notificações sobre os conteúdos semanais que disponibilizo aqui no canal. Se você gostou deste vídeo, dá um like e, se possível, compartilha com seus amigos nas redes sociais. Dessa forma, você me ajuda a divulgar esse trabalho e, de quebra, ajuda outras pessoas que estejam precisando deste conteúdo. Se desejar, participe aqui dos comentários
e fique à vontade para fazer perguntas e dar sugestões de novos conteúdos. Por hoje é só. Obrigado e até a próxima.